Olá, meu nome é Giovana. Nesse vídeo eu vou apresentar uma proposta de um contexto de aprendizagem com o tema formas e padrões. Inicialmente, os materiais necessários para a montagem desse contexto são potes e tampas de diferentes tamanhos e formatos, sendo interessante uma variedade desses materiais, mas sempre tendo em vista os objetivos pedagógicos pretendidos. Uma forma de gelo, uma porção de feijão e de farinha, uma garrafa com água, pegadores diversos como colher, concha, pinça, dosador e seringa, uma peneira, um pano e uma folha de EVA. Posteriormente, conforme as interações da criança forem evoluindo com o material e com o grupo, é interessante a incrementação de cartões. Eu separei alguns tipos de cartões que podem ser adicionados ao contexto. Cartões contendo comandos de medidas com relação aos ingredientes presentes no contexto, como por exemplo, 3 colheres de farinha mais uma concha de água. Também cartões contendo uma imagem mais o nome, de formas geométricas, seja um quadrado, um retângulo, um círculo, ou também um paralelepípedo e um cilindro. Esse tipo 2 de cartões aqui se propõe a um pareamento com as formas geométricas que podem ser observadas nas tampas e nos potes. Pode haver um pote com formato cilíndrico, pode haver uma tampa com formato quadrado e a criança pode relacioná-los. Também existe a possibilidade de cartões com parâmetros pequeno, médio, grande e também da ordem crescente e decrescente, que a criança pode se propor a organizar os potes dessa forma. Mas é sempre interessante que esses cartões tenham imagens que ilustrem o que está escrito. Por exemplo, 3 colheres de farinha. Tenham lá um desenho de 3 colheres de farinha, para que tanto a criança que já sabe ler tenha contato com essa variedade linguística do recurso visual e escrito, tanto a criança que ainda não sabe ler tenha esse incentivo. Esse contexto se propõe a atender 4 crianças por vez, cujo tempo de permanência diária deve ser de 1 hora aproximadamente. Eis aqui o contexto montado. Para o aprofundamento da análise dos objetivos pedagógicos e exemplificação de questionamentos que o professor pode fazer às crianças, eu focalizei algumas partes desse contexto e vou começar as análises. Aqui, a questão de noções de pequeno, médio, grande, questões de graduações que podem ser trabalhadas com as crianças, com esses materiais. São noções similares, mas diferentes. É diferente a percepção de pequeno, médio, grande, cujo material está organizado exatamente dessa maneira, para que a criança seja levada a ter essa percepção, sem que seja dito para ela. Mas o professor, existe essa possibilidade do professor se questionar a criança sobre qual é o pequeno, ou então qual é o menor, qual é o maior, o que é uma noção um pouco diferente quando comparada à questão das graduações, em que volta a se repetir numa outra parte do contexto, aqui das tampas, que também aborda essa questão. Tem uma tampa maior, que vai diminuindo o tamanho progressivamente. Porque esse é pequeno, esse também é pequeno quanto comparado a esse, mas esse é grande comparado a esse. Então, existe isso, da criança perceber que não existe só pequeno, médio, grande. Existem graduações entre os intervalos. Aqui, nessa parte do contexto, existem potes com diferentes mecanismos de abertura de tampas. Essa tampa, é só puxar a tampa que ela sai. Você consegue separar pote de tampa com um tipo de mecanismo. Esse pote aqui, esse segundo pote, a tampa fica sempre grudada com o recipiente do pote, ele não sai. É aquele mecanismo de alavanca. E já esse é de rosquear.
Esse também é de rosquear, mas é um pouco diferente. É tipo o pote de geleia que faz aquele clack quando você abre. É interessante a criança ter essa percepção. Nesse momento, o professor, caso a criança pergunte, recorra a ele, o professor pode mostrar com calma, devagar, em silêncio, como abrir cada um dos potes. Aqui são apresentados os pegadores possíveis que podem ser colocados nesse contexto, para a criança interagir com os ingredientes. Aqui uma colher grande, uma colher pequena, um dosador, que podem, cujo objetivo deles são apresentar à criança diferentes níveis de dificuldade de coordenação motora fina. A dificuldade de uso de uma colher grande é diferente de uso de uma colher pequena, que é diferente do uso de um dosador, que ainda é diferente do uso de uma seringa, que pode ser usado para a criança pode querer colocar água aqui dentro, pegar água, entender o mecanismo de sucção. Ou ainda ela pode tentar pôr a farinha aqui dentro, ela vai ver que não vai dar muito certo. A pinça é um nível de coordenação motora fina mais aprimorado, que a criança pode querer pegar o feijão com ele, com a pinça. Aqui, a peneira, eu coloquei uma observação, que a criança pode descobrir que a farinha escorre pela peneira, mas o feijão é retido. A criança também pode realizar misturas dos ingredientes. Aqui, misturas com os ingredientes em proporções variadas do feijão e também da água e da farinha. E perceber como essas diferentes misturas se comportam, o peso delas. O peso de uma farinha, se você mexe, ela vai se dispersar com mais facilidade do que uma farinha com água, que vai ser mais condensada. Também a relação da peneira é diferente. Aqui, a criança vai ter contato com grupos. Aqui nesse pote central, os feijões preto e branco estão misturados. Ela pode perceber que existem os dois grupos, o grupo de feijões brancos e o grupo de feijões pretos. Quem sabe ela pode se propor a separá-los. O professor pode perguntar: o que é isso? O que tem nesse pote de diferente? Vamos separar? E aqui a forma de gelo pode ser usada, a criança pode se propor a colocar um grãozinho por forma, e aí podem ser trabalhadas noções quantitativas. Ou então ela pode querer saber quanto de feijão preenche um espacinho desse. Aqui nessa outra parte do contexto, o objetivo é a delimitação das formas geométricas. A criança pode se propor a delimitá-lo com o palito de churrasco, ou com um lápis, ou com um giz, ou ainda delimitar essas formas no EVA e recortar depois. Trabalha a motricidade fina e a noção geométrica, espacial. O professor pode incentivá-la perguntando: o que é isso? Falando o que nós podemos fazer com o giz e com a tampa. Aqui, com as tampas, a criança ainda pode organizá-las de diferentes formatos na mesa. Aqui, no caso, é uma mesa, mas pode ser no chão, por exemplo. Ela pode fazer diferentes organizações espaciais, formando desenhos que ela queira. Pode ser que ela imagine um boneco de neve, colocando um em cima do outro. Quem sabe? O professor pode perguntar: o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode desenhar com isso? Mas como assim desenhar? Aí o professor mostra que tem o giz, mas o professor pode mostrar também que existem possibilidades de agrupamento desses materiais, de organização espacial. Por fim, sobre a documentação pedagógica. Acredito que a melhor forma de documentar a interação das crianças com o contexto sejam fotografias ou filmagens. E essas gravações, é interessante digitalizar elas
em anotações digitais que relacionem a imagem mais uma reflexão, sendo sempre necessário a reflexão sobre se os objetivos pedagógicos foram atingidos, quais foram as interações da criança com o material, quais as possibilidades de continuidade adequadas ao grupo de trabalho e manter esse material digitalizado de fácil acesso. É isso, espero que vocês tenham gostado.